Você está ouvindo Jornal da Manhã, edição Maceió. Olá, estamos de volta aqui com o Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo, com Antônio Tomás, ele que é farmacêutico e tem uma atuação de destaque como farmacêutico aqui em hospitais do estado de Alagoas. Bom dia, Antônio Tomás, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, João, bom dia, Natália. Gostaria de agradecer, pela oportunidade de estar falando sobre um pouquinho, sobre a minha classe e profissão farmacêutica, e gostaria de me apresentar, formalmente aqui para o pessoal. Meu nome é Antônio Tomás da Silva, sou farmacêutico formado pela UFAL, tenho mestrado em ciências farmacêuticas, doutorado em bioquímica e biologia molecular. Trabalhei um tempo como farmacêutico hospitalar do Hospital Geral do Estado, trabalhei na Secretaria de Saúde na aquisição de insumos hospitalares que abrangem medicamentos e correlatos. Atualmente sou servidor efetivo do Estado, trabalho como farmacêutico bioquímico no Hospital Geral do Estado também, e voltei a atuar na Secretaria agora na aquisição de OPMEs, que são órteses e próteses e materiais especiais. Ô Antônio, quando a gente fala, Antônio Tomás, quando a gente fala de farmacêutico, a gente liga logo a questão de uma drogaria, de uma farmácia, ao estabelecimento, da aquisição de medicamentos, aqueles profissionais que nos auxiliam tão bem, quando a gente chega num estabelecimento desse, que tira nossas dúvidas, que lê aquelas receitas, muitas vezes, com aquelas letras que a gente não consegue entender, muitas das vezes. Explica um pouquinho pra gente, Antônio Tomás, quais as atuações centrais de um farmacêutico dentro de uma estrutura hospitalar como na qual você exerce? Explica um pouquinho para a gente, para a nossa sociedade. Então, como você bem disse, a sociedade está habituada a pensar só em medicamento, quando se fala de farmacêuticos. Mas o farmacêutico em si, ele trabalha com insumos, da área da saúde, são os ditos produtos da saúde. Então a gente trabalha não só com medicamentos, mas também com outros materiais, como seringas, luvas, máscara, toucas, gases, OPMEs, que são os materiais médicos de área especial, Então, dentro do hospital, o farmacêutico ele vai atuar, de fato, nessa área, não só na gestão desse material, mas também na segurança direta e efetiva do paciente. Porque, veja, a gente é a primeira linha, a primeira barreira para evitar erros na medicação do paciente e garantir que o paciente no hospital ele receba, de fato, a medicação correta, no horário correto e de forma correta. O Antônio, por exemplo, quando a gente fala de uma cirurgia ortopédica, quando a gente fala de uma cirurgia cardíaca, tem equipamentos, tem insumos, esses equipamentos também de responsabilidade dos farmacêuticos? Sim. Um hospital ele é dividido em vários setores, Então, vou pegar como exemplo um setor da UTI geral. Então, existem insumos específicos, para os pacientes da UTI geral ou de um centro cirúrgico. Então, os fios de sutura, as órteses, as próteses, também vai passar pela mão do farmacêutico para que ele faça esse manejo adequado, essa checagem dos itens ponto a ponto, para que o paciente, de fato, receba o que foi, de fato, prescrito e de forma adequada, Explica um pouquinho para a gente, Antônio Tomás, como tem sido esse trabalho no HGE, como tem avançado o trabalho aqui no estado de Alagoas, que a gente tem visto uma mudança de paradigma na saúde pública aqui no estado, um avanço de fato, A gente viu o período pandêmico, com a ampliação de hospitais, com a ampliação de melhorias aqui no nosso estado. Explica um pouquinho para a gente essa mudança de paradigma, desse marco temporal que o estado de Alagoas tem vivido, em relação também aos farmacêuticos aqui do estado. Então, João, o farmacêutico hoje no hospital, a atuação dele tem crescido muito. Então, hoje eu poderia dizer que o farmacêutico ele atua em 4 frentes dentro do hospital.
a primeira frente, a gestão, onde vai ter o manejo da equipe, né? Isso está relacionado com a coordenação, né? O manejo da equipe, criação de fluxo, contato com as outras equipes multidisciplinares, né? Que as outras coordenações médica, coordenação de enfermagem. O farmacêutico, ele atua na CAF, né? Que é a Central de Abastecimento Farmacêutico Hospitalar. Esse sim vai estar atuando, de fato, na gestão de estoque, fazendo com que o medicamento seja armazenado de forma correta, fazendo com que cada setor do hospital, cada farmácia satélite receba os medicamentos de forma correta. Muitas vezes a gente tem que ter um jogo de cintura, porque às vezes tem uma falta de um item ou outro, então é esse farmacêutico que vai correr atrás de uma permuta, de uma troca com outros hospitais. Fazer essa gestão. Fazer essa gestão mais efetiva. O terceiro ponto seria o farmacêutico propriamente dito da farmácia satélite, que é o farmacêutico que vai estar um pouco mais em contato com o paciente. É o farmacêutico que vai analisar a prescrição médica, que vai fazer a separação dos medicamentos de forma adequada, que vai orientar aos outros profissionais de enfermagem para que seja feita a distribuição, né, e o manejo correto daquela medicação. E, por fim, que é o suprassumo, né, da farmácia, que é o farmacêutico clínico hospitalar, e vale ressaltar que a sua importância em vários estudos, existem vários estudos que comprovam que a presença do farmacêutico clínico hospitalar ela é responsável por uma melhora de forma efetiva na melhora da saúde do paciente no hospital. Então, o paciente, quando você tem um profissional dentro do hospital, o paciente ele tende a se recuperar mais rápido. Por quê? Porque ele é um farmacêutico que ele vai analisar mais a fundo a prescrição médica, e não só a prescrição médica, ele vai analisar também outros parâmetros do prontuário médico do paciente. Então, ele vai saber se o paciente é um paciente renal, é um paciente hepatopata. Então, como é que o medicamento vai interagir, né, com esse paciente? É necessário ter essa visão. E ele é um profissional também que vai dar suporte direto ao médico. Elaborando o quê? Falando com o médico, essa droga, essa farmacoterapia aqui seria mais adequada para o paciente. Ele vai conversar com o paciente, o farmacêutico clínico, ele conversa, ele vai à beira-leito, pergunta como o paciente está se sentindo em relação àquela medicação. Ele vai analisar as outras medicações para tentar diminuir os efeitos colaterais e interações medicamentosas. Agora, vale ressaltar que não é todo hospital que tem um farmacêutico clínico, porque ele é um profissional um pouco mais especializado. Então, existem as especializações em farmácia clínica, não é todo o farmacêutico e profissional da farmácia que vai saber fazer esse manejo. Que está habilitado, né, para fazer essa parte, esse atendimento, né? Não é todo farmacêutico. Então, existem as especializações, né? Existe a especialização em farmácia clínica que vai justamente o farmacêutico vai atuar nessa área. Então, não é todo o hospital. Hoje, o hospital de referência que tem a farmácia clínica, que tem esses profissionais habilitados, é o Hospital Universitário, HU, mas vale ressaltar que hoje os hospitais dos estados estão tendo essa visão e estão tentando implementar as farmácias clínicas dentro dos hospitais. Hoje, o Hospital Geral do Estado, né, a gente conta hoje com uma residência, né? Estamos caminhando com uma residência multiprofissional, né? Incluindo a farmácia, e nessa residência a gente está tentando, de fato, desenvolver a farmácia clínica para entregar, de fato, uma melhor qualidade no atendimento ao paciente que faz uso do SUS, né? E tá aí a dica, né, Natália Barros? A dica importante do Antônio Tomás, que é farmacêutico, para o estado de Alagoas, para a CESAL, investir desses profissionais, porque esses profissionais salvam vidas, ele melhora a vida dos pacientes, a condição do paciente, esse diálogo direto com o médico responsável por cada pessoa ali, cada usuário do Sistema Único de Saúde. Então, um farmacêutico de excelência, pronto, preparado, pode de fato salvar e melhorar a vida
desses pacientes? Pois é, e você falou muito da importância desse contato, né, com o paciente. Era o que eu ia te perguntar, porque normalmente não se fala tanto do farmacêutico, né? Quem já foi paciente, quem é acompanhante. Qual é o contato que normalmente se tem? É um nutricionista que vai lá saber da alimentação, a enfermeira, fisioterapeuta, ou o enfermeiro, né, o próprio médico. Mas aí a gente não tem muito esse conhecimento sobre a importância da atuação do farmacêutico. Era o que eu ia perguntar mesmo, assim, como é essa relação do profissional com o paciente, né? Porque a gente entende que, apesar de ser importante, não são todos os hospitais que possuem esse profissional, que vão, assim, para essa linha de frente, de fato, mas que fazem todo um trabalho ali interno, né? Todo um trabalho de gestão. E aí, como é essa relação? Para além do que você falou, assim, a importância de ter esse profissional junto dessa equipe multidisciplinar, próximo ali de um paciente que está internado, que está passando por um tratamento. Fala um pouquinho sobre isso, dessa relação farmacêutico-paciente. Então, Natália, o farmacêutico ele realmente atua de uma maneira um tanto que invisível, né? Os pacientes muitas vezes não veem não tem esse contato com o farmacêutico, mas o farmacêutico ele está atuando com uma equipe multiprofissional. Então, apesar de não estar tendo contato diretamente com o paciente, né, o farmacêutico muitas vezes ele pergunta ao enfermeiro, ao técnico de enfermagem, como aquele paciente está, como aquele paciente se importou. E com o profissional médico, a gente tem um estudo hoje no Hospital Geral do Estado referente à antibiótico-terapia. Então, quando a gente está trabalhando com antibiótico, que são medicamentos um pouco mais, como posso dizer, com uma potência um pouco mais forte e que tem capacidade, né, de alterar drasticamente o organismo do paciente, a gente está conversando com o profissional médico para elaborar protocolos de ação, né, para que aquele paciente receba o medicamento mais adequado para aquela enfermidade, para aquela infecção. E esse contato com os outros profissionais é o que vai, de fato, garantir que o paciente esteja sendo bem cuidado. Então, há essa conversa interna, né, antes. E como eu havia dito antes, né, existe o profissional mais especializado e mais capacitado, que é o farmacêutico clínico, que esse, de fato, faz um contato mais efetivo com o paciente, porque os farmacêuticos clínicos, uma das obrigações dele é conversar com o paciente para saber o que o paciente de fato está sentindo e não ter esse interlocução com outro profissional, né? Porque aí uma coisa é o paciente falar, estou sentindo isso, e outra coisa é o outro profissional dizer, ele disse que está sentindo isso. Faz diferença, né? Antônio Tomás, farmacêutico, doutor, a gente quer agradecer demais a sua presença aqui no Jornal da Manhã. Eu que por agradeço, essa né? Entrevista extremamente esclarecedora, técnica, apontando o ponto de vista da importância dos farmacêuticos nos hospitais aqui do estado de Alagoas. A gente quer fazer um convite público para que o senhor esteja aqui em outras oportunidades, tratando dessas e outras temáticas tão importantes e tão relevantes para a nossa saúde pública do nosso estado como um todo. E a gente quer deixar um espaço para suas considerações finais. Gostaria de agradecer, né, pela oportunidade, né? Eu me sinto muito grato em estar falando da minha profissão aqui para nossos ouvintes. E queria dizer, né, que o profissional farmacêutico ele é de fato um profissional muito importante, né, na gestão, né, de insumos e no cuidado direto ao paciente. Então, é um profissional que de fato olha com bastante critério, bastante carinho, né? É um profissional que muitas vezes não é reconhecido, como vocês bem disseram, né, que por não ser visto, né, a gente faz um trabalho mais interno, e que é um profissional que está crescendo dentro do estado de Alagoas, é um profissional... hoje eu garanto a vocês que o estado de Alagoas está bem servido mesmo de profissionais na área, né, e só tenho a agradecer, né, pela oportunidade.
A gente que agradece o Antônio Tomás, farmacêutico doutor, por essa entrevista aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan, em 100,7. Obrigado à minha companheira de bancada, Natália Barros, o nosso querido Damião Santos, o Bitoca conosco sempre na técnica, o Robson Florentino e a Maria Regina Leão sempre nas redes sociais nos auxiliando, e o Mailson Franklin, direto das ruas de Maceió, com Geraldo Salgueiro. Muito obrigado a todos vocês e até amanhã, até o nosso quinto, se Deus quiser. Isso aí, João, ouvinte, muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.